Bom, boa noite a todos, boa noite, Alan. Eu me chamo Kaique Gabriel Machado e eu faço dupla com o Emanuel Messias. E esse é o nosso projeto do nosso projeto integrador. Bom, aqui está o nosso TF, o o nosso projeto estrutural. A gente foi sorteado o P4 e o P6, no caso a gente ficou com 40 toneladas força. Aqui tem um cálculo básico para a gente fazer necessária capacidade da estaca, né? Então a gente deu o cálculo 0,40, a estaca, que é uma estaca suficiente. Aí aqui está o nosso relatório de sondagem. Bom, aqui está as fundações das variáveis, a gente explicando que os tipos de fundação eles variam de acordo com o solo e outras variantes. Então depende do tipo de solo, a presença de água, então por isso a gente explicou um pouquinho. Aí no próximo slide a gente escolhe a nossa fundação, que no caso é a fundação hélice contínua, porque ela utiliza a perfuração contínua sem a necessidade de sem a necessidade de uma remoção de grandes volumes de terra. Então isso resulta em um impacto ambiental reduzido, porque ela não gera grandes áreas de corte ou alteração de terreno. Aqui está as nossas cotas. Bom, aqui a gente está usando o método AUKI. Aí aqui a gente está falando das armaduras e estacas submetidas à compressão. No caso, o FCK é 30 megapascais, o coeficiente de mineração de concreto. Aí a gente fala da tensão limite do concreto. Aqui a determinação de resistência, o FCD e o FYD. Que no caso o FCD vai ser 30 1,11 kN por centímetro ou 11,11 megapascais e o FYD vai ser 42 kN por centímetros quadrados. Aqui a gente está verificando a tensão na cabeça da estaca. A 5,0 megapascais é a armadura mínima. A armadura longitudinal, que a gente adota 10 milímetros, recomendado por barra. Aí a gente está a profundidade da armadura, que é L total 2,48. A armadura transversal, que ficou 2,090 megapascais. Aí a armadura transversal, que no caso a gente está considerando aqui 35 barras, de um total de 7. E a gente está dimensionando o bloco de estaca. A gente aqui todos os cálculos que se fazem necessários. E no fim a gente dá 11,05 armadura horizontal e 12,05 armadura vertical. 4 barras de 10 milímetros, que no caso seria a S total 3,36 e o QE 2 barras. Continuando agora o projeto integrador do segundo trimestre, né? E bom, aqui está o relatório de sondagem. Por meio dele a gente consegue identificar o nosso solo. Aqui está os nossos croquis como base da nossa área. Então a gente pode ver os resultados dos croquis. E bom, aqui está a nossa planta topográfica, né? Planta base do nosso croquis do nosso terreno, com os resultados de cota por cota. Ou seja, a gente calcula as estacas e a quantidade o valor de cota por cota, né? Ou seja, valores bons. Aqui está o dimensionamento do volume de corte, ou seja, a gente somando cada seção de cada área, a gente pode ver que na soma das áreas dá 18,7 em uma, na outra 24,36 metros quadrados, 29,17, 34,29, 40,49 e por fim 45. E bom, a gente aplicando a fórmula do cálculo de volume de corte, a gente pode ter o resultado de 847,75 metros quadrados mais 30% por conta do empolamento, vai dar 1102,07. Aqui a gente tem o nosso dimensionamento do nosso muro, ou seja, um muro de 15 metros por 3. Aqui nossas vigas, a gente, pela medida de segurança, a gente considera 30 centímetros, uma viga no caso. Aqui nossos valores dos nossos pilares, dos nossos blocos e das nossas vigas.
Bom, aqui a gente está dimensionando o muro, ou seja, o empuxo, a gente tem um empuxo de 0,33, a pressão do solo 20,79, o empuxo nos pilares de 76,96 kN, momento característico do pilar, que é o MK, a gente tem 77,96, o MCD a gente tem 10.914,4 kN por metro. Aí a gente tem a nossa área de aço total de 36,5. A gente tem o nosso KC e o nosso KS 2,44 centímetros quadrados. Aí a gente tem os nossos estribos, a gente vai ter 15, no caso 15 peças, a gente vai adotar 16 peças de estribo, tendo 20 centímetros cada, ou seja, aí a gente tem um dimensionamento das vigas na área de influência, que a gente faz a fórmula e o resultado do VM2 bate com 6,43 no caso, e o primeiro resultado da fórmula, que bate o H1, a gente dá 16,63 e o H2 6,23. Aí a gente tem o nosso momento fletor, que dá 0,86, o nosso projeto, nosso momento de projeto, que dá 135. Aí a gente tem a nossa área de aço com 2,06, armadura mínima. Aí a gente tem a nossa força cortante de 38,09. Número de estribos normalmente aqui deu 12, eu relembro, deu 12 número de estribos. Aí a gente tem, no caso, o espaçamento entre o número de estribos é 12. A quantidade total de estribos vai ser 31,25, mas a gente vai considerar 32. Aí a gente tem a carga atuante no pilar, que é 1,5, 1,87 para duas vigas. Aí a gente tem o nosso cálculo de alvenaria. E bom, dimensionamento da nossa alvenaria estrutural. Aí a gente tem a nossa tensão de flexão, área por aço, dimensionamento da sapata, onde a gente, conforme a NBR 21 não, 6122, as sapatas elas devem ter no mínimo 60 centímetros. Então a nossa sapata a gente adequou com 60 centímetros. A dimensão da área sapata, né, 0,078. O lado B da sapata 0,13 metros. E a altura mínima da sapata 57 arredondado para 60. No caso, a gente vê a rigidez do nosso muro, né? A rigidez do nosso muro do nosso lado A ficou 0,07 e a do nosso lado B ficou, perdão, nosso lado B. Aí a gente tem o peso próprio da sapata, que vai de 36 kN, e número de barras, que 9,47 a gente vai adotar 10 barras. Na direção B a gente deu 13,8 barras, a gente adota para 14.